Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Estamos caminhando para um mês de convivência nessa casa e até os dentes nós já estamos escovando juntos. Mas o que mais a gente tem feito, de fato, é ser coach de positividade um do outro. Todo dia, uma lamúria diferente sobre a pós-graduação. E os nossos convidados de hoje estão aqui para lembrar que ainda existe esperança para nós, que a gente ainda pode publicar na Nature. Isso é um case de sucesso na indústria canadense. Uhul! Palmas para os nossos convidados, Thaís e Rodrigo! Uhul! Uhul! Obrigado. Tá de férias. Se você ouvindo aí quiser me oferecer um emprego, inclusive, vou disponibilizar o currículo aí em breve. Eu tô de férias também, tchau, obrigado. A gente coloca lá no Instagram do nosso podcast. Sim, a gente fala lá que passa todo o seu currículo. Agradeço. A gente vai discutir um pouquinho de quem é Thaís, como é que foi todo esse processo da pós-graduação, essa decisão dela de vir pro Canadá, esse rebuliço todo aí, porque eu sei que não é uma coisa muito linear, não. Ah, não. A história é longa. A gente tem o quê? 5 horas? Ah, a gente tem aí até amanhã. Pela Camila, a gente fica aqui até amanhã. Que se vire depois pra compilar essa porra toda. Quem conheceu Thaís primeiro foi Bruna. Primeiro a gente conheceu a Camila Queiroz, que é nossa ouvinte. E aí aqui no Canadá é assim, né? Conhece alguma pessoa que tem alguma coisa em comum, já fala que tem que apresentar. Ela falou, não, conheci uma pessoa que fez química. E você faz engenharia química, então acho que vocês têm tudo em comum. Aí ela levou a Thaís lá em casa. Isso mesmo. Fui na casa dos desconhecidos, que hoje não nos desgrudamos. É, porque aqui ninguém tem medo de ninguém. Aqui vai... Isso aí parece mais um date do que... mas foi quase isso. Tem tudo foi em quase... comum. Eu vou convidar ela. Cara, eu não foi conheço quase você. Cegas, né? Aqui é tipo assim, eu não conheço você, mas eu vou na sua casa. Não tem problema. Porque eu confio plenamente que você não é um psicopata que vai me esquartejar, mas tudo bem. Não, eu fui apresentada por uma amiga dela, que eu também tinha conhecido há um dia. Ajudou muito. Mas é assim, funcionou. Funcionou, aqui estamos gravando um podcast. Somente a gente sabe que Thaís faz amizade muito rápido. Ela falou, não, porque ela sabe, ela trabalha com química, não sei o que lá, vocês são engenheiros químicos, então... Acabaram de chegar. Foi exatamente assim. Vai dar um match. Aí chamou lá e pompei, e agora a Bruna não... Cara, a Bruna até no banheiro falou com a Thaís. Ela não fala comigo e fala com a Thaís. É compartilhado. Não, eu prefiro não opinar nessa parte. Deixa só entrar. A Thaís é best de Bruna. E aí ela só falava, Thaís, até que um dia que ela contou essa história de Thaís, eu falei, gente, a gente tem um case aqui de sucesso perto da gente e você não fala nada. Só que aí, Bruna é meio possessiva assim, aí demorou um pouco pra gente encontrar a Thaís e tal, mas aí a gente encontrou, depois se juntou todo mundo. Já era, Bruno, você vai perder essa amizade. Estamos aqui tudo junto, misturado. Inclusive já até saiu, a gente até saiu semana passada, já todo mundo junto, foi a primeira viagem assim, os 6. E aí foi assim, match total. Eu queria dizer que estou falando que eu sou possessiva, mas a Thaís estava no Brasil presa por causa da pandemia. E assim, logo após um mês de confinamento, 15 dias de confinamento, foi gente. Sim, mas vamos então, né? Falaram que ia ter janta. É isso, foda-se. Essa é a melhor episódio. Falaram que ia ter churrasco, eu vim. Senão nem vim. Só quero falar isso aí. Domingo, esse frio. Ah, mano. Eu conheci Thaís ano passado, era Réveillon. Exatamente. Falaram que ia ter uns foguetes lá na torre. Teve, sei lá, 3 traques. Jogaram Foi pra verdade. cima 3 traques, explodiu. Calgary soltou 2 peidos de fogo e é ano novo. E foda-se, vai pegar o metrô lá lotado e Foi a vai nave pra da casa, Xuxa. trouxa. Puta frio. Foi, realmente, foi decepcionante. Também a gente acabou encontrando com Bruna e Lucas lá, estavam meio alto assim, aí a gente... A gente tava bêbado no Réveillon. Não. Não, mas A gente já fez eles todo me explicaram. Eles falaram que qualquer estado fora do real, assim, por efeito alcoólico, Não, aquele era estar bêbado. Pera aí, eu vou te fazer Réveillon. uma pergunta mais clara ainda. Se você estivesse dirigindo, você ia perder a carteira ou não? Eu ia perder a carteira sem beber.
saber algo, porque no caso eu bati o carro da autoescola. Tu não sabia? Ela bateu... Onde tu bateu mesmo? Eu arrastei o carro na calçada, assim, quando eu fui fazer a curva. E meu instrutor só falou, tipo... Ele respirou Reprovada. assim, só vai. Precisa perguntar qual que foi o resultado? Eu fiz 5 provas da autoescola, mas... Mas e aí, no fim saiu uma carteira aí? Aham, hoje Rodrigo, em dia eu tenho 3 carteira. nacionais e 4 nacionais 4 e uma nacionais no e exterior. uma no exterior. Mas eu queria dizer que a última que eu passei, eu não perdi nenhum ponto. Então, o que importa é que a última que eu passei eu era boa pra Pelo caralho. menos você Então, não repetiu de ano. top. Mas assim, não adiantou nada, porque eu tirei no Brasil. E aí, não é tempo suficiente pra eu usar qualquer coisa pra tirar outra aqui. Acho que precisa ter 2 anos de carteira no Brasil. E não sei se ia completar aqui. Não. Enfim, eu acho que não vai servir de nada. Eu vou tirar aquela que você só tira pra poder dirigir com outra pessoa. Aqui, Sete? classe 7. Eu vou tirar só essa, porque eu não... Ai, gente, eu já... Mas tem limite de horário. Não importa, eu não vou dirigir mesmo. Não, então, assim, vai de ônibus. O ônibus é ali, tá suave. O ônibus aqui Mas não funciona foi pra uma caralho. batida, eu só arrastei de leve, assim, quando eu fui fazer a curva na calçada, sabe? Não, então, de leve. Ela só quis trocar a pintura só. Não, é tranquilo. Não, mas o metrô passa aqui embaixo, é rapidinho. 2 minutos você tá lá em casa. Eu gosto de transporte público. Eu quero ver esse amor todo pelo transporte público no inverno que menos tá 40. chegando aí. Então, voltando. Thaís, conheci no Réveillon. Foi decepcionante não conhecê-la, mas o Réveillon... Toma, Isso que otário. é a introdução Não, do podcast! Decepcionante. Foi decepcionante o Caralho. Réveillon, mas não com... O jacaré foi o melhor apresentado, Thaís. Tava Valeu, falou, Também te tá. vejo na próxima. Então, foi decepcionante porque o Réveillon ano passado, meu Deus do céu, foi a nave da Xuxa lá, colocaram uns fogozinhos lá Torre. na torre e a gente esperando um show, aquela coisa, Eu um show preciso pirotécnico. falar que estávamos no local onde iríamos ver a torre com a Bruna e com o Lucas. Estávamos no local onde íamos ver a torre Pensa bem. e 1 minuto de queima de fogos. Foi, Mas exatamente. Bruna e Lucas falaram, temos um grupo de amigos Tudo que já maconheiro, moram tudo aqui há vagabundo, vários tudo anos e que sabem o local onde deveríamos ir para ver a queima de fogos. O lugar que a gente tava tinha mais gente. Pode crer, o bar Pode tava crer, lotado. mas era o lugar errado, porque Tava tinha jogando mudado. Mario Kart, me tiraram do Mario Kart pra ver a porra daquela queima Que de fogos adianta? ridícula. Ah, o bar foi depois. A gente foi pra A ver. gente tava lá. Que a nossa tá história entendendo? começou antes. Ai, você já tava no skin. O bar foi depois pra gente, eles já estavam Eles lá. estavam na Amiga do igreja. mestre com as garrafinhas de Absolute. igreja. Tava na igreja, a gente tava no bar bebendo. Não, encontramos um grupo de brasileiros. Vimos a queima de fogos que imagino que tenha demorado 30 segundos. E então começou o nosso 2020. Você tá reclamando Foi. da queima de fogos de Calgary, é isso? Mas foi Pera bizarro. aí, ô Trudeau, tá ouvindo, vagabundo? E olha só, Vamos melhorar essa Ô, porra. rapaz, eu Nossa. quero o meu visto. Vamos eu- ver. Você precisa de emprego. Aí a gente tá tirando... Não, tá Não suave, pode. tá da hora, Thaís, queima de we fogos. love é bom Trudeau. pra caralho. Vale Trudeau. comentar que a Thaís seria cancelada pelos canadenses porque eles estão acostumados ao ano novo com menos 40. E no caso Verdade. tava menos 5, assim, sabe? Tava muito Foi, gostoso. foi o ano novo, mas... mais quente que teve. E assim, lotou a praça. Todo mundo esperando o show pirotécnico. Foi 2 Não, tracks. pareceu Copacabana. Ah, gente, mas... Tirando não, a parte mas das pensa balsas só, ali, Se você tinha... fosse... Desculpa. Pensa só, se você fosse o organizador dos fogos em Calgary, você vive aquela tristeza de que, tipo, se tiver abaixo de menos 30, não tem fogos. Eu acho que Você foi ia meio isso. organizar um negócio que ia durar muito. Vai que, tipo, normalmente aqui vai que cai menos 20 Cara, faz graus sentido. pro dia pro Apresenta outro. pra ele previsão meteorológica. Tá Faz bom? sentido. Isso aí é previsão, né, Trudeau? Viu? É assim que a gente conversa com um especialista. Que isso, tá voando. É assim que a gente sabe que a gente tá conversando com uma pessoa que Meros entende mortais. do que faz. Nós, meros mortais. Estamos aqui pra aprender com Thaís e Rodrigo. Especialista de ânimo. Mas quem Tô tem um desempregado. artigo na Você tem Nature aqui o não nome sou na eu. Nature. Quem da minha vida eu cuido. Quem cuida é especialista. Porque aqui o resto só tem o quê? Eu só Só vou. tem artigo em jornais predatórios, né?
Que casal, hein? Né? Rapaz, Que esse casal time! é sempre. Pois então, e aí a gente conheceu. A gente conheceu os meninos lá, e daí. E aí, Thaís, vou ter que voltar. Foi alguma coisa dessa, não Não, foi? o Rodrigo tava aqui de férias. Eu não sabia ainda se ia ficar aqui no Canadá. Então, Rodrigo voltou. Resolvi voltar em fevereiro para estender o visto. E em vez de ficar 20 dias, como era o programado, a pandemia me fez ficar apenas 5 meses no Brasil. Foi verdade, ela ficou presa no Brasil. A gente pagou a fiança. Depois de 5 meses, conseguimos retornar. Só tem delinquente aqui nessa conversa. Aí ela fica, como foi esse processo pra voltar agora? Como é que tá aí? Fala um pouquinho, porque eu acho que tem muito brasileiro preso agora no Brasil. Olha, Menina, isso não vale nada. Eu falei, um cara brasileiro preso, ele falou, pior que tem um bocado. Não, gente, vamos, falando sério. É porque com a situação agora, tem o pessoal que voltou pro Brasil pra ver a família, né? Na época da pandemia. E aí não tá tendo voo, tá bem escasso. E tem muita gente que ficou lá. os voos, na verdade, da Air Canada voltou agora. Tá sendo a voltaram. primeira semana. Não sabemos como que vai ficar, mas espero que continue constante. Mas quando eu voltei em agosto, ainda não sabíamos se ia ter ou não esses voos de setembro, porque desde junho que vinha sendo cancelado. Então a gente resolveu entrar na maratona de sair do Brasil, pegar um voo para a Europa, para da Europa vir aqui para o Canadá. E aí, que tal? Era a opção que tínhamos. Foi muito cansativo. Eu imagino. Não. Nunca mais, pelo amor de Deus. 30 horas dentro da porra de um avião fechado, não dá, não. E Com você já andou máscara. no avião aberto? Quer dizer que você viaja de tapete voador agora. Não tinha essa opção. Se não, Rodrigo queria vir pro Canadá que nem Aladim. depois o brasileiro aparece morto no Rio boiando. Aí fala, porque os Canadá tem muito criminoso, é muito perigoso. Te amo, tá? Bom, Só tem casal que se ama. só. Né? Ninguém nem discute. De mãe disseram que um mês era suficiente pra acabar. Eita, começou agora. Um mês era Um mês? suficiente pra superar. Precisa de 3 dias só. Caramba. Mas em 3 dias você nem vai chegar no Brasil no avião Não, eu aberto. chego, eu dou um jeito. Eu vou a pé, filha. O mundo ideal. Então tá, foi esse rolê todo pra vocês encontrarem o voo. Quanto tempo pra... 5 meses mesmo assim? Ou vocês... Meu voo era final de março. Ah, Aí ele foi adiado pro final de abril. Em abril foi cancelado mesmo. Você veio pra cá como se fosse um estágio, alguma coisa assim? Isso, eu vim com um contrato de 6 meses. Então eu tinha data pra ir embora. Uhum. E aí nesses 6 meses houve a renovação do contrato, então eu teria que estender o visto. E aí eu preferi voltar pro Brasil. Pelo tipo de visto eu poderia ter uma avaliação mais rápida do Brasil do que já estando aqui no Canadá. E aí o Rodrigo poderia vir comigo. Então eu voltei no dia 20 de fevereiro e o meu retorno era no dia 25 de março. Mas no dia 18 de março foi quando as fronteiras foram fechadas, os voos começaram a ser cancelados. Então virou aquela incerteza, vai ser cancelado por um mês, vai ser adiado só, vai acontecer, não vai. Entendi. Então em março eu achei que eu voltaria em abril eu achei que eu voltaria em junho. E aí foi quando tudo foi cancelado, só sobrou ansiedade mesmo, por não saber o que ia acontecer. E em julho ocorreu um único voo da Air Canada, que a gente não conseguiu pegar. E aí começou as pessoas que tinham passagens da Air Canada ser remanejadas para Lufthansa, para poder vir via Europa. A gente pensou, então vamos comprar para agosto, caso os voos não ocorram, a gente fica com essa opção de remanejamento. Porque sem remanejamento, esses voos custavam só 60 mil reais. Nossa! Então, a moça falou, quando fez a cotação, falou, tá um pouco caro. Eu perguntei quanto. Ela, 60 mil, mas eu posso ver aqui. Eu falei, muito obrigada. Nem com 99% de desconto não há condições. Gente, um carro de luxo, né? E então, quando ficou disponível os voos para agosto, o Rodrigo sabe contar essa história também. Eu trabalhando e vagabundo em casa, fazendo porra nenhuma. É isso.
jogando videogame, é isso aí. É bem minha cara mesmo. Tá, mas como é que foi, Rodrigo, essa expectativa pra você vir pro Canadá e tal, com essa coisa toda que aconteceu, a pandemia, você tinha um planejamento e aí de repente você teve que ficar lá mais tempo lá? Na verdade, eu saí do emprego na sexta e viajei na terça, então o negócio foi assim, muito de repente. Ah, entendi. Você não tinha saído, não. Você continuou? Não tava Ah. de boa em casa, assim, pensando em viajar, não. O negócio foi meio na surpresa, foi bem de uma hora pra outra, né? Isso mesmo. O que eu acho bizarro é que eles tiveram a mesma sensação que a gente teve. Porque aqui no Canadá foi tudo muito, muito rápido. Porque em fevereiro, teoricamente na China começou no ano novo, né? Foi em dezembro, janeiro, os chineses lá na China tava ruim. Mas a gente tava de boa aqui, tipo, E nunca imaginou que ia chegar aqui. China, gente, de boaça. A Thaís foi em fevereiro, mas... E aí foi do nada, tipo, uma semana depois começou... A universidade parou, eu falei, aí você vai voltar? E aí... Na verdade, quando eu fui, tinha esses rumores que tava ruim na China e tal. Aí era carnaval no Brasil, nem se ouvia falar em Covid. Verdade. Pós-carnaval, já viu que o negócio tava começando a ficar feio fora da China. Uma semana depois, fecha tudo. Foi. Aqui a universidade fechou, acho que na semana 10 de março. Mas já tinham casos aqui em Calgary, já tava o pessoal indo pro mercado, todo mundo comprando, fazendo estoque de comida. Se alguém conseguir me explicar de o porquê papel. de tanto estoque de papel higiênico. Cara, a gente gravou tem um episódio só sobre isso, que é Teorias de porquê. do porquê do papel higiênico. Tem uma galera que falou que foi uma corrente de WhatsApp, assim, fake news, que o pessoal tava falando que ia parar o estoque. E aí o comentário era que eles iam parar a fabricação e não ia ter papel higiênico suficiente. Outros falaram que, aí, coisa de psicólogo, que o papel higiênico está associado com uma coisa assim, de limpeza, né, na cabeça das Não conhece pessoas. banho, não? Não é água e sabão? E aí foi isso assim, né? Ficaram essas teorias no ar, mas até hoje não se sabe exatamente o porquê que começou com o papel higiênico. Eu acho que pode ter sido assim, uma coisa leva a outra. Aí quando, né? Esse negócio de histeria coletiva, de rede Isso. social. Um coloca, tipo, posta foto, comprei 10 papéis higiênicos, enfim, aí o outro vai lá e compra também, aí todo mundo começou a comprar papel higiênico, acabou, do mundo inteiro. Acabou. Isso, e tirando o fato de que papel higiênico é uma coisa que você vê acabando, né? Assim, não é aquela... Você pega um saquinho de feijão que dá... Mas não, o feijão acabou também, tá? não, Deixa acabou bem depois. claro que o feijão acabou no mercado. Acabou depois. Mas assim, papel higiênico, você, tipo, tu arranca 3 papéis higiênicos, já fica aquele local vago ali mesmo na prateleira. Então acho que o povo começou, meu Deus, papel higiênico tá acabando. Aí começou a enfiar assim, papel higiênico e água no carrinho. Esse é o meu pensamento, né, que foi na época. E aí, na imigração, quando vocês chegaram, como é que foi, assim, eles... Porque agora, assim, tá liberado pra quem tem visto pra estudar e pra trabalhar aqui. Na verdade, essas regras não estão tão claras, né? Aham. Então, no início, era quem tinha visto aprovado antes do 18 de março poderia vir. Só que o que está sendo colocado é que você precisa comprovar que é uma viagem essencial. Só que isso fica muito vago. Uhum. O oficial decide se sua viagem é essencial ou não. Então, a gente está vendo vários relatos, muitos que deu tudo muito certo e alguns que não deram. No nosso caso, o meu visto era de trabalho, precisava emitir ainda o Work Permit. E o do Rodrigo era de Open Work Permit e também precisava emitir os permits. Então a gente tava naquelas. Eu poderia voltar porque eu tinha emprego, mas a viagem do Rodrigo era essencial também, não era? E a tensão sempre fica, porque mesmo quando a gente tá com tudo certinho, nunca se sabe o que vai ter na imigração. Viemos com uma pasta de documentos, não pediram nada além do nosso passaporte. Nem a carta que vem junto com o passaporte com visto, que é para ser apresentada, foi solicitada. Mas assim, isso não é uma regra, cada caso é um caso. Isso. O oficial nem citou a questão da quarentena, mas a gente sabia que tinha que fazer a quarentena, como que era. Então a gente tinha o plano de quarentena impresso, não tínhamos feito, optamos por não fazer no aplicativo, mas fizemos o impresso, mas não foi nem pedido. Então, a nossa experiência, posso falar que foi muito tranquila, mas que não é uma regra. Na verdade, eu acho que tá bem
cada caso é um caso. Entendi. Mas esse plano aí que você falou de quarentena, que tem um aplicativo, o que é isso? Chama ArriveCan. Tipo, chegada no Canadá. Esse aplicativo, você precisa descrever os seus dados, telefone, endereço, onde que você vai fazer a quarentena. E precisa mostrar que você sabe que tem que fazer quarentena, que existe essa regra. E se mostrar que você vai cumprir. Entendi. Você precisa colocar os telefones de contato e mostrar que em caso de emergência, de alimentação ou de medicamento, quem que vai te dar o suporte. Entendi. Ah, é legal. Bom, pelo menos eles têm esse acompanhamento. Eu acho que em algumas províncias mais do que outras. Em alguns casos, né, como eu falei, eu acho que aqui no norte de Alberta tá tendo um controle maior do que do sul, pelo menos é o que a gente viu, assim, mais das pessoas, né, como as pessoas estão agindo. Então, assim, eu acho que tá variando mesmo, de local. E falando da pandemia, que muita gente me pergunta no Brasil como que tá a situação aqui. A vida voltou ao normal, como todo mundo fala, entre aspas. Sim. Então aqui não é obrigatório o uso de máscara em locais externos, Isso. mas todo local interno é obrigatório e as pessoas usam. Então, por mais que a vida pareça normal, nas fotos as pessoas não estão de máscara, e todo mundo fala, e aí não tá... Sim, a pandemia existe, mas os casos são bem menores do que aí no Brasil. Ah, sim, com certeza. Então, tá podendo ter uma vida mais normal com todas as precauções. Isso, tem uma certa... Eu acho que tá mais flexível aqui, no sentido de algumas coisas. Foi importante você tocar nesse ponto, porque quem tem rede social e tal, tá postando uma foto, alguma coisa assim, então as pessoas têm aquela sensação de que, olha lá, tá todo mundo vivendo a vida e tal. Não é bem assim. Cada país adotou certas medidas, exatamente. Depende muito de como é que a população tá respondendo, como é que tá avançando os casos e tal. Então, assim, não é porque você tá vendo uma foto ali que, voltou, tá normal. Lógico que em todos os locais tem pessoas que estão cagando e andando, né? Pessoas que não estão nem aí. Mas é importante ter consciência, né? Que a gente vive em comunidade e a gente tem que pensar no próximo. Eu não falei, mas a Thaís é formada em Química pela Unicamp e o marido dela, Rodrigo, é farmacêutico também, formado pela Unicamp, certo? Pela USP. Ah, pela USP! Respeito. É por isso que o Respeita a pessoal história do tem cara. Nature, né? USP. Só tem grupo de sucesso na USP. Não é? E aqui nós temos... Ele tem uma publicação... Gritando aqui no... Unicamp, Fazer PPPO. faculdade de vagabundo e viciado agora? Temos rixas de universidade respeite, nesse hein? podcast. Para os ouvintes de São Paulo vão entender. Duas... Com certeza, a Tem que ser na Unicamp, melhor, não vai ser na a meia melhor boca, de né? todas. Gente, Vou entrar eu na queria ser segunda, uma né? meia boca, tipo Não assim, é? Unicamp. Né? Meia boca Unicamp, Não, meia boca USP. Não, tenho muito orgulho da UFBA, tá? Muito orgulho da UFBA. É USP, então. É USP, então. É Ah, USP. É o Rodrigo... Tudo. Ai, gente. É USP Ribeirão. Ai, começou aqui. Tem até... Como é que fala? Aquela torcida organizada. Já briga, se começar a falar assim, Claramente, vamos pegar o a primeiro. gente não pode falar aqui de Unicamp e USP. Tá bom, os dois são formados em universidades do estado de São Paulo. Pronto. O Rodrigo tem um paper no Nature. Desde quando ele era IC, apenas um estudante de graduação, ele conseguiu publicar. Então, assim, gente... Parabéns ao menino. Parabéns, é um prodígio. E Thaís, que se formou e conseguiu um emprego já direto aqui no Canadá, na indústria. Vamos melhorar esse direto aí. Esse direto demorou 1 ano e meio.
Então, assim, não é tão direto. Não acha que é assim, formou, emprego garantido, tudo certo. Thaís, pelo amor de Deus, é o nosso caso de sucesso. Você tem que Muita explicar água por baixo dessa Foi ponte. rápido e fácil. Não, Isso, foi rapidinho. conta- Um mestrado, conta a história 5 pra anos, gente. Doutorado, É. mais 5 anos. Os anos de aí mestrado, depois os doutorados, Exatamente. assim, mas apurrinhações. Mas fala como foi super fácil. Foi É, bem fala- fácil, Foi um rapidinho. caminho, assim, super 5 minutos. tranquilo. Ah, com certeza. Pros meus amigos da Unicamp, nunca me ouviram reclamar. Jamais. Jamais. A graduação é 100%. Né? Todos os Pós momentos de também. alta, a gente nunca reclama. Nunca reclamamos de uma banca, de um exame. Nada disso. Valeu aí, LFQO. LFQO é o Laboratório de Muito Orgulho. Laboratório de Físico-Química Orgânica da Unicamp. Físico-química é um negócio que ninguém gosta de ouvir, né? Orgânica ainda junto? Físico-química orgânica. É nóis. Então é legal trazer a Thaís pra falar sobre isso, porque a gente tá aqui fazendo a pós e aí tem aquela impressão assim de que a gente nunca vai conseguir terminar. Vai, todo mundo passa por isso. E vai, força E- que vai. E quando a gente terminar, ainda tem aquela coisa assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que eu consigo mesmo ir pra indústria? Então você tem aquele dilema. Porque querendo ou não, a gente pensa assim, ai cara, aqui é outro país e tal, então vai ter muita competição. Será que a gente vai conseguir mesmo uma vaga, uma colocação no mercado de trabalho? Ou a gente vai ficar no, sei lá, por exemplo, no meu caso, terminar o doutorado. Eu vou ficar no limbo do pós-doc por muito tempo até eu conseguir alguma coisa, porque eu ainda não sei se eu quero ficar no meio acadêmico, sabe? Eu acho que eu quero ter essa experiência da indústria. Mas aí você fica, será? É a competitividade? Então você tem aquela coisa assim de não se achar bom o suficiente, sabe? Eu acho que... Bom, eu vou falar a minha experiência, né? Desde a graduação, a gente passa por essas fases de o que é que eu vou fazer agora. Você gradua, tá lá, pegou seu diploma. E agora? E agora? Eu vou arrumar um emprego, eu tô no meu estágio, eu vou fazer mestrado. Então, quando você termina a graduação, você tem a primeira decisão. Se você já vai para o mercado de trabalho, se você vai seguir a parte de pesquisa, se vai fazer seu mestrado. Então, alguns vão para o mestrado. Terminou o mestrado, e agora? Vou para o mercado de trabalho, vou fazer o doutorado. Aí, poucos desses alguns resolvem fazer o doutorado. É louco o suficiente para isso. Eu que eu diga. Então, aí faz o doutorado, mais uma vez vem, e agora? É pós-doc, vou continuar no meio acadêmico, vou para a indústria. Eu nunca imaginei que eu fosse para a indústria, vou ser bem sincera, sempre achei que eu fosse para o meio acadêmico, mas quem me conhece sabe que eu sempre gostei de tudo. Uhum. Então, eu acharia que eu ia me adequar em diversos casos, no caso, seja no meio acadêmico ou na indústria. Uhum. Infelizmente ou felizmente, eu terminei meu doutorado numa fase onde não existia ou existiam pouquíssimos concursos no Brasil. A minha bolsa de pós-doc foi negada e ficou aquela. E agora? Fiz aí, tenho minha carreira inteira, fica 10 anos na universidade. Você acha que você montou um currículo ótimo. E eu falei, bom, pós-doc não deu certo, o concurso não está saindo, vamos para o mercado de trabalho. E não foi fácil, pelo menos a experiência que eu tive é que em 90% das vezes não reconhece a questão de você ter seu mestrado, seu doutorado. Uhum. A indústria, não sei se eu posso falar que são todas, mas as que eu tive a oportunidade sempre me falaram, você não tem experiência, você vai começar do zero. Entendi. E isso é bem frustrante para quem investiu tanto tempo. Querendo ou não, a gente tem um conhecimento muito grande. São anos se dedicando, pesquisando, estudando. Então, a gente entende que a questão salarial é complicado, porque, vocês são super qualificados. Isso. Mas eu acho que, não falando só de valores, deveria ter um reconhecimento do tanto que a gente se esforça passar por todos esses períodos. Eu também acho. Mas eu acho que não é só questão de tempo, né? É questão de apurrinhação em tudo que tu aprende na pós-graduação. Porque
Eu, antes de entrar na pós-graduação, eu sempre olhei como tipo, nome de estudante. Que continuou como estudante. E a realidade é bem diferente. Tipo, a cobrança na pós-graduação é muito maior. Em questão de tempo. É claro que tem as pessoas que levam de um jeito diferente. Como em em tudo, geral, né? mas em geral, você tem carga horária maior do que numa indústria normal. E você aprende muita coisa que tem relação com a indústria. Antes de entrar na pós-graduação, eu trabalhava em empresa. Trabalhei por empresa por 5 anos e tipo, eu me sinto muito mais pressionada hoje do que quando estava trabalhando. Uma coisa que é bem diferente, aqui a gente já teve algumas palestras com o pessoal da indústria aqui no Canadá. Uma das perguntas que eu perguntei foi que muitas vezes quando tu procura a vaga, eles pedem 5 anos de experiência. E aí eu perguntei, mas e o tempo que a gente estava na pós-graduação? Conta como experiência? E aí eles disseram que, por exemplo, pelo menos aqui, dependendo da vaga que você vai se candidatar, eles contam esse período como, sim, um período em que você estava trabalhando. Então é um pouco... Inclusive, o governo canadense, e falando agora um pouco de imigração, pede um tempo de experiência de trabalho. E o doutorado é considerado esse tempo de experiência. Então, até para imigração... Mas do Brasil, na verdade. O doutorado do Brasil conta como tempo de experiência para você provar que você tem experiência nessa área. Sim. Isso eu achei bem interessante. Eu fiquei sabendo através de uma amiga, assim, ela veio pra cá já com a residência permanente, né, do Brasil, e ela falou que ela conseguiu por causa do doutorado, porque ela usou o doutorado como prova de trabalho, né, que ela tinha experiência e tal, trabalhando. Eu falei, gente, mas se você parar pra pensar, é um trabalho mesmo, assim. E é até um trabalho muito mal remunerado, sem direito a nada, né? Porque você vê, estudante, porque ainda não sabe o que tá fazendo. Cara, mas você tem um projeto, você tá desenvolvendo aquele projeto. Você tem suas metas, você tem Exatamente. cronograma, você tem... Como no trabalho você tem as suas metas a serem atingidas, na pós-graduação também tem. E a cobrança é gigante, porque depende de você. Exatamente. Então, cada um vai ter o seu tempo. Alguns não precisa ficar sentado numa cadeira tanto tempo para aprender um determinado assunto. Outros precisam se esforçar bastante. Mas é o que eu falo, eu não considero você ser inteligente ou não para fazer. Tem que ser esforçado. Tem as pessoas inteligentes que não requer tanto tempo. Que não é o meu caso. Eu preciso sentar a bunda na cadeira e ficar muito tempo lá. Estudando. Não, isso é verdade. Mas essa coisa, assim, da experiência na indústria, porque a gente tem o Rodrigo também, que trabalhou na indústria farmacêutica, e você agora... Então, assim, por exemplo, Rodrigo, você já pensou em algum momento, tipo, tentar a área acadêmica, ou você vê a indústria, assim... Você, por exemplo, você nunca pensou, Thaís? Eu nunca pensei em ir para a indústria. O tipo de trabalho que eu tenho hoje, eu posso falar que eu continuo a questão da pesquisa, o que não é a realidade da maioria das indústrias, ou melhor, do que eu ouço, que eu também não tenho essa experiência. Então, eu entrei numa vaga que é na indústria, o pensamento é outro, mas o meu dia a dia termina sendo muito parecido com o dia a dia de pesquisa. Entendi. O que eu gosto bastante. Isso é bom. Isso é legal. E você, Rodrigo? Assim, você nunca pensou também em ir pra essa área acadêmica? Ou... Não, nunca pensei. Na verdade, assim, quando eu tava na faculdade, por ser um curso de generalista, farmacêutico generalista, teoricamente você teria todas as opções. E, assim, no meu segundo ano, eu já fiz a iniciação científica, mas, assim, meio que pra entender como é que era o mundo, e o mundo acadêmico, e ver se era isso mesmo que eu queria ou não. Então, durante a faculdade, eu fiz a iniciação científica, não me identifiquei, vi que não era aquilo que eu ia seguir, fiz a parte clínica também, que Publicou um paper na Nature. Não, então, isso aí foi um acaso, né? O grupo que eu tava era muito bom, então... Enfim, a gente zoa, né? Ah, legal, você tem um artigo na Nature, tudo bem. Colaborador, enfim, mas... Foi muito ao acaso. O grupo que eu tava era excelente, então...
Por isso que eu consegui. Mas aí, assim, eu tentei a parte de farmácia clínica também, que é atendimento, imposto de saúde e tudo mais. Mas também não identifiquei, então eu optei mais pela parte de indústria. Então, logo que eu acabei as matérias da faculdade, eu tentei procurar um estágio em indústria, porque eu sabia que se eu conseguisse um estágio na indústria, era muito mais fácil eu conseguir seguir na indústria do que terminar a faculdade sem nada, fazendo uma iniciação científica e depois tentar um emprego na indústria. Eu acho que é bem importante essa parte, que para quem está entrando no mercado de trabalho, a gente considera, acho que o Rodrigo pode falar melhor, que essa primeira oportunidade ela é determinante para o que vai Com ser certeza. da sua carreira. Com certeza, eu acho que fez muita diferença eu ter feito um estágio na indústria, porque assim, aquele primeiro passo, que é um passo mais fácil, eu acho que é um atalho você começar com um estágio, porque ó, acredito eu que seja mais fácil você arrumar um estágio do que você conseguir um emprego. direto Primeiro na indústria. emprego. É, o primeiro emprego sendo na indústria, assim, eu acho. Competir. Exatamente. Então é mais A fácil. primeira coisa que eles falam, você tem experiência em alguma coisa? Você vai falar assim, não, acabei de me formar, você vai perder muito espaço. E, assim, no meu tempo de estágio já eu fiquei preocupado porque eu via muita gente que tinha muita experiência em muitas áreas durante as entrevistas e eu não tinha muita experiência, assim, fora a faculdade. Então eu vi que o mercado é bem difícil, o mercado tá muito concorrido nessa questão. Mas a faculdade de farmácia é um pouco diferente, né? Eu não sei se lá na USP é igual, mas o pessoal da FRJ falava que na faculdade de farmácia você precisa fazer diversos estágios em diversas áreas. Você precisa fazer na parte de clínica, você precisa fazer uma parte da indústria, você precisa fazer na pesquisa. É obrigatório. Você tem essa opção, mas não é obrigatório. Por exemplo, a parte de farmácia clínica que eu fiz, que a gente ia para posto de saúde, fazer atendimento ao paciente, foi uma matéria eletiva da faculdade. Não era obrigatório. Eletiva? É eletivo. Eu acho que na UFRJ era obrigatório. Então, cada faculdade leva de um jeito. Eu sei que a Unesp Araraquara, que é da região de São Paulo, o foco deles é mais a indústria. Então, assim, você é mais capacitado a sair da faculdade já com um pensamento mais indústria. A USP, por ser mais uma instituição de pesquisa, eu acho que eles te focam mais para entrar na área de pesquisa, para você Inclusive, seguir a carreira de se mestrado, você- doutorado, enfim. Se você não quiser fazer o estágio na indústria, você pode usar a sua iniciação científica Sim. como Mas eu acho acho que isso todos todas fazem. as universidades. É um jeito assim. Você tem que cumprir a disciplina de estágio obrigatório, mas você pode usar a iniciação científica como um estágio. Eu tinha essa opção, depois de muito tempo eu até cogitei em usar essa opção como para me formar, mas aí por fim, porque assim, o mercado, quando eu comecei a fazer a busca pelo estágio, tava muito difícil. Eu acho que eu mandei mais ou menos 40 aplicações para fazer algum estágio e consegui poucos. Consegui, assim, entrevistas dinâmicas em poucos e por fim eu consegui depois, por uma indicação, uma vaga na indústria. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, inclusive. no final, para você que tá nessa busca, Rodrigo levou um tempo, mas no final deu muito certo, né? Você teve escolha no final. Não, também teve isso, né? Fiz algumas dinâmicas e no fim, a hora que apareceu tudo de uma vez. Então não desesperem, vai dar certo. Não, mas é Vai demorar. surreal o programa de estágio do Brasil. Eu lembro que, tipo, eu tinha ido fazer CSF. E aí eu achava que a parte mais difícil era conseguir um estágio nos Estados Unidos. O que é o CSF? Pra quem não sabe. Ciência Sem Fronteiras. Isso. Então a gente fez intercâmbio. Então eu entrei no intercâmbio, eu achava que pra eu conseguir alguma coisa no Brasil, tipo, pra me diferenciar, era conseguir um estágio nos Estados Unidos. E, tipo, lá tem todo o problema de você não ter o visto de trabalho, então o seu visto é diferente. Então, realmente, a maior parte das empresas te corta já na parte do visto. E aí eu consegui o estágio lá e eu achava, nossa, quando eu voltar pro Brasil vai ser fácil, né? Porque eu fiz intercâmbio, tenho um ano de intercâmbio, fiz estágio nos Estados Unidos. Nada, cara. Primeiro que tu chegava na entrevista, todos os estagiários tinham feito intercâmbio.
Isso Então- o Rodrigo sabe Não muito. bem. Então você já se sentia um bosta, assim, porque não tinha diferencial nenhum. E segundo, que era galera super, não, eu fiz empresa júnior, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. E tive 5 anos de experiência. Meu Deus, você saiu da faculdade agora? Porque, no caso... E aí foi bem complicado. Eu, inclusive, desisti dessa parte de processo seletivo. Mas, realmente, tipo, processo seletivo de estágio no Brasil Tá insano. é um negócio, assim, de outro Sei lá, mundo. 3 anos atrás já tava muito difícil. Eu não sei como é que tá hoje, mas Pois eu imagino que tá muito insano ainda. é realmente todos os meus amigos que fizeram estágio, assim, logo no final da graduação e tal, foram realmente contratados. É uma porta de entrada, Sim. mas também não é fácil. Não é fácil você conseguir. É praticamente o mesmo processo de trainee, assim, só que... Sim. Hoje é. E aí, Você faz todas as dinâmicas, todas as provas, tudo pra praticamente ser um contratado ali na empresa. Você Parece que você é vai um virar estagiário. gerente quando entrar, né? Exatamente. Pelo nível de entrevista. Interessante. É complicado. É interessante ter essa perspectiva, assim, porque o meu caso foi bem oposto, assim. Eu sempre trabalhei com pesquisa, como IC no Brasil. Eu nunca saí disso. Quando eu vim pra cá, pro Ciências Sem Fronteiras, eu continuei na pesquisa. Tipo, eu não me dissociei. Eu acho que na época eu nem tinha essa noção, assim, de existe vida além da academia. Na minha cabeça era aquilo ali, eu ia me formar, ia, né, seguir esse fluxo aí, mestrado, doutorado, e aí ia ser professora e tal. E foi quando eu entrei na pós-graduação que eu percebi que, não, tem a opção da indústria, sabe? E aí é uma coisa assim que começou a abrir meus olhos, porque tem muita coisa na academia que eu me pergunto assim, será que é pra mim, sabe? E a gente sabe que, por exemplo, Thaís falou agora que ela tá tendo a oportunidade de pesquisar, né? Assim. Com certeza. E quando você, depois de um tempo na academia, né? Tirando o limbo do pós-doc, que você pode ficar anos e anos nisso, você acaba lidando mais com burocracia quando você se torna, tipo, um professor, exatamente. Seus alunos vão colocar a mão na massa. E aquilo que você ama não é o que você vai fazer. Exatamente. Então, gente, qual é o ponto disso? Além do mais, você tem toda aquela competitividade, aquela coisa assim, pra você chegar lá. Então, são anos naquilo ali. E eu nunca tive essa experiência, assim. É uma coisa assim, que eu tenho considerado bastante ultimamente, a indústria. E é legal aqui porque tem Lucas, que é da indústria também, trabalhou, né? Assim, os cursos, na verdade, acho que tanto... Não, é o mesmo, de Bruno e Lucas, fizeram o mesmo. Eu acho que isso é bem pessoal, assim, em termos da química, posso contar nos dedos os meus amigos que foram pra pós-graduação. A grande maioria foi direto pra indústria. Isso. E quando a gente tava lá terminando o mestrado, ganhando a nossa bolsa de mestrado, a galera tava crescendo na carreira. E a gente fica naquela, será que estamos fazendo certo? Será que estamos fazendo errado? E uma coisa que eu faço siga o seu coração, faça o que você gosta. A gente tem que ter muita coragem, porque a Thaís sempre fala isso, que tipo, que quando você tá indo no caminho diferente, é normal você se questionar se você tá indo no caminho certo. Sim. Porque a maior parte dos nossos amigos foram, tipo, terminou, arranjou emprego, começou um emprego já com graduação, começou a crescer e tal. E aí quando tu tá lá seguindo qualquer coisa que foge um pouco do natural, você fica, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Eu acho que Será que vai dar certo? Se ninguém tá fazendo, deve ter alguma coisa. Não, porque assim, eu acho que o curso, né, de engenharia química, farmácia e tal, acho que leva muita pessoa a sair da academia. Não sei, me corrija se eu tô errada. Tipo assim, de encarar, sei lá, a indústria mesmo, entendeu? Assim, trabalhar em empresa e tal, e não tá, assim, associado exclusivamente à academia. Porque a sensação que eu tenho é que quando você faz biologia e começa a se especializar na pesquisa e tal, isso vai meio que te levando, assim, pra academia de uma forma muito... Eu não sei, talvez seja um estigma, alguma coisa assim Depende da universidade. Pode ser também. É o que eu falei. Eu fiz a graduação, eu não fiz estágio na indústria, eu fui direto pro mestrado, do mestrado eu fui pro doutorado. Eu não me via com perfil de indústria.
Eu não achei que eu fosse pra indústria. Interessante isso. Né? Não fiz nada voltado pra indústria, mas no final, o que aconteceu foi aí que eu tive as portas abertas. E o que eu falo, segue o que você gosta, que alguma coisa vai aparecer, e não foi nada do que eu imaginei. Não foi essa trilha que eu fiz pensando, vou fazer mestrado, doutorado, que eu vou arrumar um emprego na indústria. Não foi esse o meu planejamento, nem vim pro Canadá. Né? E eu tô aqui na indústria e no Canadá. Antes que eu comece a ser cancelada pelos biólogos, o que eu tô falando da minha experiência e do pessoal com quem eu andava e tal, que é essa sensação de sempre estar fazendo uma especialização, alguma coisa pra, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado e depois tentar um concurso pra ser professor, né, chefe de laboratório e tal. Então, assim, eu meio que fui crescendo dentro do curso vendo isso. Então, era essa sensação que eu tinha, que o curso de biologia, né, ia me levar para aquilo, e a especialização, né, na área de microbiologia, parasitologia e tal, iria me levar muito, é uma coisa, assim, muito específica, muito acadêmica, ia ser aquilo ali. E aí, depois que eu fui vendo que, na verdade, tem um leque de opções, assim, para biólogo. É um negócio, assim, muito doido. Pode trabalhar na área de conservação, na área de ecologia, de consultoria ambiental, é muita coisa que tem e muita coisa fora da universidade. Então, é legal isso, é um bom amadurecimento, né? A gente vai vendo, assim, que não é só aquilo que a gente achava quando tinha 19 anos, que tinha o sonho de, né? Ai, não, gente, vou descobrir várias coisas legais na pesquisa, vou publicar na Nature, que nem Rodrigo, e vou ser o fodão, e acabou, não. Eu acho que só o seu sonho era ser super famosa na parte de pesquisa, porque... Famosa, não. Bem sucedida pesquisadora na minha faculdade. Eu acho, por isso que eu acho que é um pouco disso. Eu acho que cada faculdade tem um nicho de estudantes, assim. Tem aquelas faculdades que te doutrinam a ser pesquisador e tem as faculdades que te formam pra indústria, porque a minha faculdade era muito indústria. Então, será que é também pela localização? Você considera mais voltada pro petróleo ou geral? Eu Não, posso porque... dizer que, tipo isso, ó, lá na UFBA, a engenharia química e a química tinha um grande patrocínio da Petrobras. Então, a UERJ então, a gente visava também. muito a indústria. Eu acho que era muito isso. Por exemplo, a FRJ, ela era patrocinada pela Petrobras em nível de laboratório, essas coisas e tal. Mas a UERJ tinha muitos professores da Petrobras. Então, era muita gente que trabalhava na indústria. Que era a vivência deles. Era a vivência deles. Então, a gente não faz TCC, por exemplo, sabe? A gente faz um projeto de conclusão de curso que é a parte de projetar uma planta inteira. Então, até o nosso projeto de conclusão de curso não é voltado para pesquisa. Então, a gente tinha aquela visão da pós-graduação de todo mundo que não conseguiu emprego. Então, era uma coisa assim que, tipo... Era meio que um trauma. Ninguém queria, assim, a pessoa procurava estágio, procurava emprego, se não conseguiu nada, a gente... Tá, né? Então a gente vai fazer um mestrado porque a gente precisa de uma bolsa. Então isso foi mudar na minha cabeça muito tempo depois, por isso que eu nem julgo, porque eu sei que tem muita gente que fala que mas você só estuda quando tá fazendo pós-graduação e isso era o que eu tinha na cabeça, entendeu? Eu fui direto pra pós-graduação e eu vi muito. Você nunca vai parar de estudar, você continua estudando, você nunca vai trabalhar, você nunca... Mas o que você faz? Mas o que você faz além de estudar? Tá com foda-se. Mas você faz Tu só resumiu isso? minha vida aí. Mas você Todo mundo fala isso o tempo todo. Não vai parar de estudar, não? Só vai fazer... Como se a gente... Não. Isso que a gente faz foi o que eu já falei aqui mais cedo. A gente trabalha e muito. Eu não considero isso um estudo. A gente estuda muito e trabalha muito. E assim, sem remuneração, sem direito a nada. Tipo, se acontecer alguma coisa, é bolsa. Então, assim, não tem nada. Olha, Rodrigo, eu quero que você assuma os seus comentários no microfone. Entendeu? Não fica nos bastidores falando que a gente não trabalha nada, Não. que a gente fica vagabundando, porque não é bem Jamais assim. falaria isso. Olha só. Mas Camila, admite aí que existe.
Não, existe sim. É porque é mais flexível. Tá, a pós é mais flexível. Eu acho que em qualquer lugar, assim, no Brasil ou no Canadá, pelo menos, né? Eu acredito que tem essa flexibilidade de você fazer esses horários, essas coisas Tem assim. a flexibilidade pros dois lados. Enquanto cada um faz o seu horário, tem gente que prefere chegar mais tarde, sair mais tarde, tem gente... Não vamos falar como qualquer trabalhador, tem os mais empenhados, os menos, os que estão Isso. ali só pra cumprir, os que nem estão ali. Então eu acho que de maneira geral, pra quem tem compromisso, a gente tem uma flexibilidade sim, se precisar ir no médico vai, se precisar sair vai. Mas ninguém conta os sábados e domingos e noites que é passada no laboratório. Isso. Então a Sem hora flexibilidade é para todos os lados, tanto para sair quando precisa ou, enfim, quando faz, quanto para ficar lá até meia-noite, sábado, Exatamente. domingo. E você tem um prazo, você vai ter que entregar. Da mesma forma que existem as metas na empresa, você não vai fazer. Você pode fazer seu mestrado em 10 anos. Você não vai ter bolsa por 10 anos. Então, o prazo tá ali e as metas estão ali para ser cumpridas. Eu queria que você falasse assim um pouco de como foi o processo, assim, como você encontrou essa vaga aqui no Canadá, porque isso é interessante, as pessoas sempre perguntam assim, onde é que eu vou, onde é que eu começo, sabe? Como é que vai ser isso, assim, a importância também, porque você já contou essa história pra gente, mas a importância do networking, de tipo assim, de você se mostrar, sabe, pras pessoas, pro mundo, pra que as pessoas saibam o que é você, dos seus interesses, porque você tá sendo observado o tempo todo e você não percebe isso, mas as pessoas estão te observando. Então, assim, é legal essa exposição e esse networking. Eu posso falar que eu considero como que tinha que ser porque estava no lugar certo, na hora certa, não é, nossa, faça isso que vai dar certo, porque eu não foi trilhado que seria dessa forma. Então, o que eu falo pro pessoal que está aí no mestrado, doutorado, não percam uma oportunidade, se forem em congresso, conversem com as pessoas, mostrem o seu trabalho. Então, faça ser conhecido, não é para ir em congresso e passar despercebido. E então, no meu caso, eu tô isso também eu acho que colabora bastante. Eu tô na mesma área por muito tempo. Então você termina, é uma comunidade, eu trabalho com ressonância magnética nuclear, é uma comunidade pequena, então que todo mundo se conhece, vamos falar assim, em termos Brasil, e termina conhecendo os principais internacionais. Então, e eu, por si só, nordestina, eu sempre fui muito comunicativa. Então, onde eu ia, eu conversava, conhecia as pessoas. Então, o que eu falo assim, não perca as oportunidades. Ah, vai ter apresentação oral. Nossa, dá nervoso, dá dor de barriga, dá tudo. Mas se tiver oportunidade, faça. É ali que vão conhecer o seu trabalho. Então, no meu caso, sempre fui para congresso quando tive a oportunidade, com a reserva técnica, que todo mundo que está nessa área sabe como funciona. Conheci as pessoas e quando terminei o doutorado, eu falei, e agora? Você começa a disparar currículo para tudo quanto é lugar. E calhou de eu ter o contato de pessoas que trabalham na indústria. Era uma indústria voltada para o meu projeto de pesquisa. E as pessoas me conheciam devido ao congresso, devido a essas comunicações. Não era era um contato profissional. Uhum. E o meu currículo foi enviado, calhou de aparecer uma vaga, de dar certo. Nunca imaginei que essa vaga fosse Canadá, a indústria canadense, mas eu pensei em fazer algo no Brasil. E foi quando surgiu a oportunidade Canadá. E aí você fica super feliz pelo reconhecimento, mas ao mesmo tempo você chora 3 dias porque você não tinha pensado na possibilidade de sair do seu país. Então você fica naquela coisa, nossa, que legal. Eu fiquei muito feliz pela parte profissional, mas não era o que eu esperava, não foi o que eu planejei pessoalmente.
Eu acho que isso é muito importante de comentar também, porque a gente tem até um amigo que tá trabalhando no Brasil e ele foi transferido pra outro país. E quando tu conta pras pessoas, isso parece muito glamuroso. As pessoas falam, nossa, você é muito sortudo. Todo mundo queria sair do Brasil. Nossa, você tem uma proposta de emprego em outro país, tá todo mundo aqui lutando. Mas você lidar com a sensação de ter que mudar a sua vida, você ter que ficar longe das pessoas quando isso não foi um plano seu, é muito complicado. E na visão dos outros, você é o louco. Nossa, por que você não tá comemorando? Porque você não tá muito feliz, você tá tipo... Porque eu não tava esperando, porque eu não me preparei psicologicamente pra isso, porque eu não mudei minha vida em relação a isso. Porque é muito diferente do... O seu caso também foi um pouco assim, foi meio intermediário, que você veio fazer o CSF, então você já tinha aquela possibilidade. E o nosso foi bem planejado. Foi tipo, foi um plano pra vir pra cá. Agora quando chega aí, ó, começa a descobrir aí como é que é morar lá, como é que é a imigração, como é que é a vida lá e se acostuma com a ideia. É Foi importante. basicamente isso. O Rodrigo pode falar a experiência dele nessa parte, mas foi um susto pra gente. A gente não tinha os planos como casal de sair do Brasil. Quem me conhece, os mais próximos, sabe que todo mundo que ouviu pela primeira vez essa notícia que a gente viria, eu não conseguia falar porque eu só chorava. Todo mundo, nossa, fica feliz, que legal. Eu falo, não, eu reconheço a oportunidade, mas eu não estou preparada. Eu tive algumas experiências no exterior, de sanduíche. Pessoalmente, não foram experiências que eu gostaria de passar novamente, de estar longe da família, de tudo. Então eu tinha comigo que não era isso que eu estava buscando. Que fique claro, eu não apliquei para uma vaga do Canadá. Eu apenas mandei o meu currículo para uma empresa canadense e houve uma entrevista e isso tudo virou para vir para o Canadá. No primeiro momento era para vir por 6 meses de experiência e voltar para o Brasil. Só que mesmo o fato de vir 6 meses sozinha, sem o marido, sem tal... Foi aquela, será que isso tudo vale a pena? Será que é isso que a gente quer? Mais uma vez, estar separado? Porque isso a gente já tinha feito na minha pós-graduação, a gente já tinha aberto mão da vida pessoal pra eu correr atrás das coisas que eu queria na pós-graduação. E a gente tinha falado, agora deu, né? Uhum. E mais uma vez, vai de novo, vai sozinha, vai pra um país. Não conhecia ninguém aqui. E em tão pouco tempo a gente tá aqui em 6 falando das experiências. Então... enfrentem seus medos e vai dar certo. Vai, opa, Thaís pra coach. E aí, Rodrigo, tá valendo a pena essa mudança? Valeu a pena todo esse sacrifício de vir pra cá, das coisas assim, incertas? A gente nunca teve um sonho de realmente morar fora do Brasil, né, do país. A gente morou um tempo fora e viu que, assim, é uma frase que eu levo sempre comigo, não sei se eu vou errar ela falando agora. O Brasil é ruim, mas é bom. E morar fora é bom, mas é ruim. Por muitos motivos. Você tá longe da família. Você não tá na sua cultura. Você não tem o que você tá acostumado. As pessoas. O que eu sempre penso. Você nunca sabe de onde vem o tiro, né? Eu acho que estando no Brasil você sabe reconhecer pessoas. Você sabe reconhecer situações. E aqui fora você não entende o que tá acontecendo direito. Você tá no mercado, você não sabe qual que vai ser a reação de uma pessoa. Você tá na rua, você não sabe qual que vai ser a reação que uma pessoa vai ter, por exemplo, no trânsito. Aqui as coisas são muito diferentes. E assim, estando no Brasil, você sabe tudo que vai acontecer. Você sabe até onde você pode ir, até onde o seu direito vai, até onde você vai interferir no direito da outra pessoa. E estando fora, você tem que definir novos limites. Então, assim... uma coisa simples é horários de chegadas e saídas na casa dos outros. Exatamente. É muito diferente. É complicado. Então, assim, nosso sonho nunca foi sair do país. Mas é um tipo de coisa que acontece. Eu acredito que seja o melhor para nós dois. Tanto que eu abri mão da minha carreira e tudo mais para vir para cá com a Thaís. Porque a carreira dela seria muito mais vantajoso do que para mim, acredito. Então, assim... a gente abriu mão de muitas coisas para vir para cá. É um país, a gente leva em consideração a questão de segurança, a questão de saúde, de oportunidades, principalmente para nossos filhos, enfim.
Mas eu acho que nosso país vai ser sempre nosso país. A gente nunca vai deixar de ser brasileiro, nunca vai deixar de ter aquela cultura, aquele modo de pensar. Tanto que a gente aqui sempre busca encontrar pessoas que pensam igual a gente. Tanto que a gente encontra o Lucas, a Bruna, a Camila, o Menderson. Eu fiz várias amizades no intercâmbio e, tipo, as pessoas ligam pro Lucas. A Bruna, o Lucas, a Camila, o Menderson. Muito Bruna obrigada. aceita aqui, dói menos, viu? Muito obrigada. Lucas. Assim. Eu gosto de ordem alfabética. Eu gosto de... Eu, Aleatoriedade. ai, Esperando você acabar de falar pra eu falar que no Rio de Janeiro o tiro vem de todos os lugares. Então você sabe de onde vem. Foi mal. Então você sabe de onde vem. Pode vir de qualquer lugar. Isso. A gente não tá no Rio, né, porra? Não, mas eu acho que assim, só falando pro Rodrigo, eu acho que ele tá no momento, ele acabou de chegar aqui. Então, não é que abriu mão da carreira. Você abre mão de tudo que você conquistou no Brasil e você vai recomeçar. Vai ser um recomeço e a gente nunca sabe como vai ser. Pra cada pessoa é uma experiência diferente. não, essa Mas- coisa do recomeço, isso é muito real, assim. O Menderson foi, assim, um tanto parecido, porque, na verdade, acho que pra maioria dos casais é assim. Um acaba... Ou os dois. Ou os dois, exatamente. Então tem No uma... caso da Bruna e do Lu. uma vida estabilizada no Brasil, às vezes, né? Tem um emprego bom e tal, mas acaba decidindo vir pra cá por várias questões. Eu acho que uma delas, principalmente, é a segurança, aquela coisa de você ter mais aquela sensação de que você tá desfrutando, né, as coisas que você tá batalhando. Porque no Brasil é aquela sensação de, você vai ser assaltado, a corrupção, não que aqui seja perfeito, mas a gente tem, é perceptível, as coisas funcionam, né, assim, comparando ao Brasil, muita coisa tá mais à frente, tá funcionando. Algumas coisas, né? Também. Não, O pessoal que compra DVD portátil. Deixa claro, assim, que Canadá não é perfeito. não é A mesmo. segurança é muito maior, mas o pessoal olha, nossa, Canadá, país de primeiro mundo, o pessoal briga por DVD portátil. Você já viu, há muito tempo atrás, no Brasil, que tinha um negócio de DVD portátil, que parecia um laptop, que você colocava o DVD? Então, estavam dando aquilo. Sem sacanagem, tinha 20 pessoas na fila. Quem quer um DVD portátil? Pelo amor de Deus! 20 velho. Eram pessoas normais, cara! Eu acho que vai ter gente que vai escutar, nem vai saber o que é um DVD Sei portátil. onde compra DVD aqui, gente. Quem compra DVD? DVD morreu, cara. O pessoal tá comprando vinil de novo, Bruno. Daqui a pouco vamos pro DVD aí. Cara, será que é um bando de gente visionária que tá pensando que vai Daqui ser... a 10 anos a gente vai estar vendendo fita cassete de novo. Vai ser vintage. Dia é vinil, aí depois é cassete, depois vai vir CD, depois DVD. Nossa, Camila, você pode aproveitar o seu eu acumulador O meu pra juntar 40 coisa DVD e tá virar aí, ó. vintage no futuro. Você vai poder vender Cara, suas não, coisas mais Você caras. tá vendo o nível já? Tipo assim, a pessoa não tem nem um mês vivendo com... Já tá assim, ó. Um é acumulador, o outro é isso, o outro é aquilo. Aí eu sou acumuladora Porque da Bruna casa. é observadora, rapaz. Eu sou acumuladora da casa. Camila, Lucas, eu sou acumuladora da casa. Dê aí pra ele o microfone. pra eu ele falar. voto que sim. Deixa eu terminar só o meu raciocínio em relação a... Que a gente tava falando disso, né? De ter que abrir mão e tal. Por exemplo, o Menderson também, ele tava começando a carreira dele lá e tal, né? Tinha o emprego que ele queria. Aquela coisa que o Rodrigo tava falando. De passar por 10 fases, aquela coisa toda pra conseguir uma colocação e tal. E aí, quando ele conseguiu lá, finalmente, aí a gente teve a conversa. E aí, você vem? Como é que a gente vai fazer e tal? E é aquela coisa, não foi imposição, porque eu entendo que cada um tem um sonho, tem um desejo, alguma coisa assim. Então, quando é casal, é aquela coisa da conversa. E aí, você vai querer... o que você acha que é Você melhor? acha melhor que é pra nós, né? Exatamente. Pro O que futuro. Exatamente. O que você pensa? E, assim, ele pode até falar melhor como foi que ele Não, reagiu a eu vou isso. ser sincero, eu ganhava bem. Eu trabalhava numa empresa petroquímica que era considerada boa, que era a Braskem. Só que é aquilo, né? Você tá numa empresa privada que a qualquer momento ela pode fechar as portas, ou ela pode fechar a sua planta, porque ela é uma multinacional e para ela
uma pessoa é um número e você simplesmente pode voltar a estaca zero ao mesmo tempo. Eu não via a oportunidade que eu tinha no Brasil maior do que a oportunidade que você tinha aqui. É a mesma observação que o Rodrigo falou, é colocar na balança e ver o que pesa mais. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. Mas eu acredito que isso é por um tempo. Pode ser um tempo maior ou um tempo menor. Mas que todo mundo vai se recolocar, porque todo mundo tem a sua profissão, vai dar tudo certo. Eu sempre faço a comparação de eu e Camila escolhendo a casa que a gente ia morar, assim. As duas casas eram bem boas, assim. As duas estavam numa situação que gostavam muito da casa por diversos motivos. Mas aí é aquilo. Nunca acho que as duas pessoas vão ficar 100% felizes. Mas aí você vê que a justificativa do outro supera a sua. No caso, as minhas justificativas, a minha justificativa era bem, tipo, nossa, acho bonito. Tipo, eu vou me sentir melhor aqui, eu gostei da energia do local. A Camila falava, era mais perto. A nossa vida vai ser mais simples. E eu acho que é um pouco disso, né? Móveis e carros eu vou deixar pro próximo episódio. Ah, agora a sua justificativa do Canadá é lá pra cima, né? Por que pra cima? Porque o carro aqui é muito mais barato. Porra. A casa aqui é muito mais Eu comprei acessível. um carro de 100 mil reais por 23. É isso. Tchau, obrigado, Brasil. Pois é. Não, e casa, cara. Eu lembro que quando eu tava trabalhando no Brasil, eu olhava assim e eu falava, então, eu não tô preocupada com isso agora, porque eu sou técnica, então, tipo, meu salário não é pra essas coisas. E outro dia eu fui olhar a casa aqui e você vê que é uma coisa muito mais possível, assim, sabe? Não é que é fácil, mas é acessível. É uma isso. coisa que você É isso, trabalhando, você acessível. vai Acessível. conseguir. É uma sensação que é Possível. é possível, é mais justo. Porque parece lá, a sensação que eu tenho aqui, a gente trabalha, se mata pra ter o básico. E tá sempre ali devendo, tá sempre... Pra morar longe, pra passar tempo no ônibus ou no carro, nem Exatamente. seja de carro, mas nunca é perto. E com medo de sair de casa com o teu telefone, ser assaltado. Sabe, você tem até medo de ter as coisas, gente. Mas calma, tem todas as vantagens. Eu sou com os meus amigos que no Rio de Janeiro tu não pode sair com o iPhone porque é perigoso. E aqui também não, porque é frio. Então, Essa é a parte ruim. Porque Essa é a quando parte, bate tá vendo aí? Eu tenho menos celular 40. chinês, nunca teve problema com isso. Já caiu até na neve. lugares Todos tem. os lugares vão ter os pontos Tem lados positivos e negativos. Até o transporte público é gostoso de estar dentro. Meu Deus do céu. Eu nunca pensei que ia falar isso. Que ia gostar de ficar dentro de trem. Quem tem a recomendação dessa semana? Ou quem gostaria de falar alguma coisa? Eu vou recomendar. Eu que indiquei. Eu vou Fui eu que recomendar. indiquei. Eu vou dormi me todos os episódios, redimir. Mas fui eu que comecei. O Titanic é também. da hora pra caralho. Tá super na moda aí. Top. Legal. A galera dá uma morrida, mas acontece também. Ah, mas é O foda, navio né? sempre afunda. Já assisti 10 vezes e o navio Cara, afunda não- todas. O capitão é meio burro, né? Ele bate toda hora. Porra, Nem não é desvia. possível, É cara. escroto. Longe pra caralho o iceberg, o cara consegue Cara, também é bater. bem burro, porque ele Chuveiro. cabia na placa. Também acho. Cabia na Garoteando. porta que ela ficou. Já mediram. Cabia e o cara decidiu morrer. É isso. Essa é a minha recomendação. Fique dentro da parte seca. No mar. Eu quero dizer que desde o primeiro episódio desse podcast eu sempre critiquei Dorama e eu fui convertido. Eu fui convertido a um Dorama e eu quero indicar ele que é muito estranho. Eu não tô ouvindo isso, É gente. muito estranho, mas eu posso dizer que eu estou viciado nesse Dorama. E... Coloque aí, hashtag Carol, irmã de Camila, tá? Não, Também, calma, amigo. Tô indignada. qual é o nome do Dorama mesmo? É 1994, só isso? É uma série de doramas que tem Reply, 94. Tem, acho que 97. A gente tá no 94. A gente tá no 94. É, mas tem mais
mais duas de outros anos, e todos eles se conectam por ser a história de uma mesma comunidade, assim. Não é comunidade, por se dizer, São né? É uma amigos, família, amigos barra família, né? Ih, Rodrigo tá que falando que vivem é chato juntos. aqui. E eles estão amando. Eu queria dizer que, inclusive, eles não me esperam pra ver. Nos dias que eu tô ocupada. Eu tenho algo pra falar. Rodrigo tá falando aqui que é chato. É o que, Rodrigo? Não, é da hora. Pô. Você já assistiu Será Dorama? que ele vai ser o próximo que vai gostar de um dorama? Cara, então... Não, né? Pergunta. A gente... É incrível essas coisas, porque é muito diferente, cara, assim. O estilo de falar, o estilo... Oh, cultura. A A cultura. Você começa a assistir zoando. Vamos dar uma corrida no parque aí, vamos jogar uma bola, gente. Vamos. É porque a cultura é diferente, o estilo de fala, tudo é diferente, assim. E aí, mas assim, convivendo com a pessoa que é adoradora do dorama, a outra que sempre tá aqui, que é a minha irmã, né, participando dos episódios, também é apaixonada por dorama. E todo mundo cheio dos dorama. Então, assim, a gente falou, vamos assistir pra ver se vai dar bom, né? Sei lá, vai que... Só que assim, eu assisti o primeiro episódio e falei, meu Deus, não tem como eu passar desse primeiro episódio. Aí, a gente já tá no muito ruim. quinto já. Aí a gente foi, tipo assim, na base da... tipo, não, vamos. Cara, é porque não é possível que as pessoas... Não, deve ficar bom com o tempo. E é meio que você vai se acostumando com o jeito das pessoas. Não, mas o dorama é muito isso. Primeiro é um choque de realidade. Porque você olha e você acha meio piada. Porque a cultura deles é muito diferente da nossa. O jeito de falar, as coisas, assim. E quando você olha, parece meio idiota, sabe? Mas foi exatamente assim que eu assisti meu primeiro dorama. Foi uma recomendação de podcast, assim, que eu gostava muito. E eu admirava muitas pessoas. E aí elas me recomendaram. Aí eu coloquei na Netflix e falei... Que coisa tosca. Aí você assistiu um, aí você assistiu outro. E aí você gosta. Agora eu entendi os cara. drogados. É assim. O primeiro é sempre um passo ruim, mas depois... Quem gostou de Você vê cerveja TV, a primeira vez que computador. provou? Pesada. Assim, eu ainda vou ver no que vai dar, pra ver se eu realmente recomendo. Mas até o momento, ok, aquela distração assim. Se eu tô com vontade de não tem- assistir agora, então eu recomendo. Eu recomendo isso. essa série. Você não tem Pronto. mais nada pra Reply. fazer, Tem tipo... vários anos assista. disponíveis. Pode assistir em qualquer ordem. Nunca vi isso na minha Em- vida, mas qualquer ordem serve. Na verdade, eu também não entendi direito, mas, tipo, aparentemente é a história das mesmas pessoas em anos diferentes. Mas eles não foram lançados em ordem cronológica, então você não precisa também assistir em ordem cronológica. Cara, o dorama é aquela coisa que, tipo, não é aquele drama que a gente tá acostumado a assistir com gente, tipo, chorando, com, sei lá, com desastre e tudo mais. É aquela coisa leve que tu assiste, tipo, tu sente bem, assim, nossa, que legal. Que parada meio idiota, assim, mas, tipo, nossa, que... É um sentimento leve. E é isso. É isso que a gente precisa, né? E é regado de aquela mensagem budistas e tal. E é um 2020 que a gente precisa, né? Resumindo, ou é bom ou a gente tem problema. É só isso. É, pode ser. Ó, seguindo essa linha tosca que tá todo mundo falando, comecei a assistir uma série que é filmada aqui em Alberta. Então, é uma série, gente, sobre cavalos. Rapaz. Afinal de contas, nós estamos em Alberta, em Calgary. Não é cavalos, é urso. Então, assim, seguindo essa linha do que é uma coisa bem melosa, mais leve. Então, é Heartland. Então, fiquem à vontade, tem no Netflix. Fica aqui bem próximo de Calgary, onde é filmado. Na verdade, ontem eu fui pesquisar no Google, por curiosidade, e ela é filmada em 4 pontos. Mas o que sempre me chamou a atenção na série, que era aqui próximo de Alberta, fica 80 quilômetros daqui. E eles sempre falam, quando vai resolver alguma coisa, nós vamos para Calgary. Olha a cidade grande aí, Eu gente. acho que eu vou virar. Não é? Eu vou procurar essa estúdio pra virar figurante lá. E o que você mais vai ouvir na série é Easy Boy, que é a protagonista cuidando dos cavalos. Não. Easy Boy.
Massa. Eu recomendaria assistir nesses tempos assim... Assistir não. Ouvir o outro podcast que eu gosto muito, que é o Chá com Rapadura. Eu acho legal. São as meninas cearenses que moram na Inglaterra. E aí elas... É bem assim... Sabe? Não tem muito... É a galera que faz você rir muito de besteira, assim. Aqueles papos, assim, parece que você tá no sofá conversando com os amigos mesmo. Como estamos? Como estamos, é. Bem, assim, escrachado, assim, rindo e falando besteira e vendo notícias interessantes. Alguma coisa assim, comentários, sabe? E elas são bem legais, assim, porque são os perfis totalmente diferentes entre elas. Então é uma que é pesquisadora, a outra que trabalha com coisas de turismo, uma que trabalha... Você conhece, Thaís, Chá com Rapadura? E aí elas vão... Precisando conhecer. Olha só. Aí, uma dica. É engraçado, é pra rir mesmo. Rir de besteira. É assim, vai com a mente aberta pra rir de um monte de bobagem. Mas elas são muito boas, assim. Eu voltei essa semana a trabalhar, né? Tentando aí trabalhar no ritmo diante da pandemia. E aí eu, né, boto elas pra rir, assim. Tipo, fico rindo sozinha. O pessoal acha que eu sou doida. Mas aí eu fico escutando. Olha, eu acho que as pessoas não acham, não. As pessoas têm certeza. Tem certeza. E eu rio muito. Cara, elas são demais, assim. Levanta o astral. Então eu recomendo aí Chá com Rapadura, principalmente aí se é do Nordeste, tem aquelas expressões assim, que são bem engraçadas. E tá aí. Mas falando em Nordeste aqui, gostei de ver. Nós somos 50%. Não é? Finalmente nessa casa, 50%. Fala no microfone, cacete. Porque Rodrigo é paulista. Rodrigo é paulista, eu, Thaís e Menderson, Nordeste. E vocês três lá do Sudeste. Esse povo aí que acha que é alguma coisa. Se defende aí, Bruna. Eu acho que todo mundo conhece o Rio de Janeiro no Canadá. Você fala assim, você é do brasileira de onde? Do Rio? Ah, tá. Todo mundo fala. Nossa. Você pensa assim, a primeira pessoa pergunta, você é de onde? Da Bahia? Não. Aí quando eu vão pra Bahia... desafio a conhecer o Nordeste e o Rio, Pois depois é. a gente conversa. Opa, exatamente. Quem vai pra lá, meu Colocar filho, não Jesus de braço esquece. aberto é fácil, meu filho. Nem vou entrar nesse assunto. Tem alguma Já recomendação? entrou aqui, USP, Unicamp, agora vai ser Polêmica. Rio, São Paulo, Nordeste. Nordeste, vai ficar nisso aí. São Paulo não, a gente descarta São Paulo. São Paulo nem entra na briga, né? São Paulo tá muito ocupado trabalhando. Lógico. Enfim. Tem especialista, não precisa disputar nada, não. Olha Especialista só. que vem do Nordeste. Ai, cara. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no Erro 404 Podcast, na nossa página do Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, onde você quiser, tem Erro 404. Estamos aí aceitando feedback e as sugestões de vocês. E para concluir, vamos comer nosso churrasco. Estamos aqui preparando nosso churrasco churrasco canadense. canadense. Porque tá Hambúrguer. frio e ninguém merece ficar do lado da churrasqueira esperando a carne ficar pronta. Verdade. Eu queria agradecer Thaís e Rodrigo por ter aceitado participar aqui do podcast com a gente, ter falado um pouquinho aí dessa trajetória de vocês. É sempre bom a gente ter essa troca de experiência e é o que a gente mais faz aqui no podcast. Então eu agradeço de coração. A gente vai ter muitas experiências aí pela frente ainda nesse Canadá. Vamos, a próxima é uma mudança. Opa! A gente passou por isso tem pouco tempo, eles vão passar agora, vão se mudar. Mas é isso aí. Eu quero que vocês voltem aqui outras vezes pra gente falar de outros tópicos, perturbar mais um pouco. O Rodrigo também. Ouviu, Rodrigo? Vamos, pode me chamar. Quando for bom, né? Porque esse negócio de pós-graduação, essas paradas aí não vira nada, não. Isso aí não dá ibope, Isso aí não. não dá Isso view, aí não. dá, ninguém vê desse negócio, não. Ai, cara. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Falou!